pensamentos, eu quero que você pense comigo sobre o fluir. Porque, abrem a sua Bíblia em João capítulo 4. Porque o fluir do Espírito Santo em nós, quantos aqui são templo do Espírito Santo, diga amém. O fluir do Espírito Santo na nossa vida, às vezes, ele começa de dentro para fora. Ele sempre começa de dentro para fora. Mas às vezes, as pessoas que estão nos vendo de fora, elas não conseguem talvez identificar a ação do Espírito Santo. Talvez você mesmo, às vezes por uma atitude, às vezes por uma forma de comportamento, você começa a se perguntar, será que eu tenho o Espírito Santo mesmo? Será que existe? Será que o Espírito Santo, será que quem tem o Espírito Santo é só aquelas pessoas que falam em línguas e ficam falando aquelas palavras que a gente não entende? Ou então aqueles irmãos que oram muito, que se consagram muito? Será? Não! Eu quero deixar bem claro para você hoje. A Bíblia diz, a promessa em Joel diz que ele desceria sobre toda a carne, sobre todos nós. Então o Espírito Santo já veio, amém? Já está em nós, ele já está. Agora, a manifestação dele nas nossas vidas, o que ele transforma em nós, sempre começa de dentro para fora. E às vezes, a gente se enrola nessa transformação, a gente fica se agarrando a algumas coisas do passado, e demora para que as pessoas de fora possam identificar em nós a ação do Espírito Santo. Então a gente às vezes é julgado, porque quem não vê o nosso interior, não sabe o que a gente enfrenta. Então a ideia é, sabe, quando você olhar para alguém, saiba, aquela pessoa está tentando. Saiba, ela está tentando. Não é alguém que desistiu. Não é alguém que porque falhou, errou, ela desistiu. Não, ela está tentando. E o Espírito Santo vai mover, vai se revelar de forma produtiva na vida dela, quando ela permitir. Atos 2, não precisa abrir. Você conhece, é o texto onde os discípulos estão reunidos, e eles estão no mesmo lugar, no mesmo intuito, eles estão orando, seguindo a palavra de Jesus, que pediu para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Então eles são orando, e eles são visitados pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo então vem pela primeira vez sobre várias pessoas ao mesmo tempo. Ele era exclusivo para reis e profetas, mas agora ele é derramado sobre todos aqueles que querem. Então, eles estão ali, e eles têm um momento poderosíssimo diante do Senhor. A Bíblia diz que eles fazem coisas que as pessoas ficavam espantadas, mas o melhor de tudo é que eles estavam totalmente cheios da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Porém, a série passada nós falávamos sobre subir de nível. Você lembra disso? Nós temos que subir de nível. A nossa salvação precisa crescer, ela precisa avançar. Então, isso não acaba nunca. Por quê? Porque os discípulos, alguém aqui, talvez você conheça, que já teve uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo. Você já participou de uma vigília, de um encontro com Deus, onde você foi tocado, você se sentiu realmente tocado pelo Espírito? Quem já passou por isso? Deixa eu ver. Erga a mão bem alta aí, bem alto. Olha só, foi num monte, foi numa vigília, foi num culto, foi na sua casa. O Espírito Santo veio. Escute, você foi tocado, você sentiu a presença dele, você sentiu que algo mudou. E aí, parece que aquela experiência é a única. Mas a Bíblia relata que em Atos 2, eles têm a primeira, mas em Atos 4, não é um novo Pentecostes, é um novo estilo de vida. Atos 4. Fala que novamente, eles estão reunidos, e eles estão orando, e a Bíblia diz que havia um clamor tão grande, que o lugar onde eles estavam se abalou. Você já parou para pensar? A gente aqui adorando, cantando, declarando a vitória eu posso ver, declarando que o Senhor já venceu as nossas batalhas, e de repente você sentiu um terremoto. Que coisa louca. Quantos queriam sentir isso aí? Diga amém. Você está com medo, irmão? Você não vai com medo, não. É só um terremotinho assim, só para dar um ânimo. Eu quero viver essas experiências. E por que eu quero viver? Porque a Bíblia diz que teve pessoas que viveram isso. Então, se alguém viveu, nós também podemos viver, amém? Podemos.
Então a Bíblia diz que eles estavam reunidos e o local tremeu, e a glória do Senhor inundou ele, e eles foram novamente, não novamente no sentido de tinha ido embora e veio de novo, mas de novo sentiram aquilo, sabe? A vida do cristão é viver todos os dias tendo contato com o Espírito Santo. Agora pense uma coisa, se você todos os dias buscá-lo, e tiver experiências profundas com ele conversar com você, ele falar com você, amém? Ele fala com você? Não, pastor, nunca aconteceu comigo. Vai acontecer. É uma promessa. Vai acontecer. Se você buscar a presença dele, ele vai ser seu melhor amigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Paracletos, aquele que vem e que tem a condição de estar conosco, e em qualquer circunstância que nós enfrentamos, ele sabe como nos aconselhar, ele sabe como nos consolar. O Espírito Santo é nosso melhor amigo, amém? É o nosso melhor amigo. Então a Bíblia diz que em Atos 2, eles têm uma experiência, em Atos 4, eles têm outra experiência, depois, se eu não me engano, em Atos 6, ou 7, que Pedro é preso, a Bíblia diz que eles estão orando, e Pedro está lá na cadeia, e eles estão clamando por um milagre, e de repente Pedro bate na porta, e uma menina vai lá abrir, e é Pedro, ele foi liberto, um anjo foi enviado, e abriu todas as portas. Então Pedro entra naquele lugar, e eles têm uma outra experiência profunda com Deus, o Deus que abre portas, o Deus que abre cadeias. Sabe, é assim que a gente tem que viver, vivendo o melhor de Deus todos os dias, experimentando o melhor do Senhor todos os dias. Eu gosto de pessoas, eu gosto que as pessoas estejam buscando a Deus, mas eu gosto de estar buscando a Deus com pessoas felizes, gente que está animado, gente que está, sabe, querendo e crendo, porque irmãos, se você entrar em algum local de culto a Deus, com a esperança de que Deus pode mudar a sua vida, Deus pode ou não? Pode ou não? Então quando você passar por alguma porta de um local onde estão cultuando a Deus, por favor, mude o seu semblante, comece a sorrir, porque você chegou no lugar do seu milagre. Deus faz o impossível, amém? Então quando você chega, abre o sorriso e diga: Deus, cheguei, consegui chegar. Hoje eu vim, eu venci tudo que me travou todos os outros dias, todas as outras vezes, porque todas as outras vezes eu tentei vir, eu não conseguia entrar aqui, entrar em outra igreja, eu não conseguia, mas hoje eu consegui. Fala para quem está do teu lado: hoje eu consegui, de verdade eu consegui. E sabe, hoje você pode estar aqui, amanhã você pode estar em outro lugar, mas saiba de uma coisa, é o que você espera, é a expectativa que você gera em Deus, não em pessoas, não em lugares, não nas luzes, não na parede, não no ambiente. O ambiente favorece, mas escute, é a sua expectativa, é o que você gera no seu coração, é isso. Ontem eu fui na apresentação da minha neta, a Radassa, e ela teve a apresentação no colégio, e puxa, irmãos, eu estava me controlando assim para não chorar, porque nós estamos no mês amarelo, né? Laranja, mas eu estava ali vendo ela se apresentar, vendo as outras crianças, eu falei: puxa, que coisa maravilhosa é ver aquelas crianças fazendo aquilo de coração, e não tem uma mãe, que eles fizeram a comemoração depois do Dia das Mães, eu não entendi muito esse negócio, mas está tudo certo. Quando nós tivermos a nossa escola cristã Zoe, nós vamos fazer tudo na data, amém? Certinho. Tomara que eles não estejam ouvindo, senão já aumenta a mensalidade, aí lascou. Mas eu ficava olhando e eu falava: como as mães se sentem honradas com aquilo, como os pais se sentem honrados quando os filhos fazem uma apresentação, não é assim? É a mesma coisa com Deus, é seu Pai. Quando você chega na presença dEle, abre um sorriso, se apresenta, chama: ah, meu paizinho querido, Abba Pai, eu estou tão feliz de estar aqui na sua casa, de conseguir chegar aqui. Então Deus abre um sorriso, um braço gigante que consegue nos abraçar todos juntos e diz: que bom que você veio. É isso, é a expectativa que é gerada no nosso coração. Deus está aqui hoje, amém?
porque Ele está em todos os lugares, mas Ele também está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está aí. E o Espírito Santo de Deus é uma promessa, sabe? É uma promessa da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Se você se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo vem. 2 Coríntios 1, 22, Ele nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É demais. A Bíblia está dizendo, você tem o Espírito Santo, amém? 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não precisa ter dúvida. Será que eu tenho? A Bíblia está dizendo, você tem. A Bíblia está dizendo, você tem. Fala para quem está do teu lado, você tem. Você pode pensar que não. Às vezes você pode até agir, e as suas ações, atitudes, podem tentar dizer que não. Mas dentro de você há algo poderoso. Está aí dentro. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar, mas Jesus olha e Ele vê. E sabe, o que é mais importante é o que Jesus vê. O que pensam de nós, o que acham de nós, não é tão relevante. Na verdade, é bem pouco relevante para nossas vidas. Agora, porque eles olham os nossos erros, mas Jesus olha o nosso coração. Então, estar debaixo dos olhares de Jesus é a melhor opção que nós temos. É isso que eu quero para você, sabe? Entender isso. No início, parece que ninguém nota, mas Deus vai fazer se manifestar o Espírito dele na sua vida, amém? Vamos ler a Bíblia? Abre aí então, João. Eu vou tentar adiantar aqui, tá? Como nós temos uma série, eu não preciso falar tudo de uma vez só, não é verdade? Vamos ler. Eu quero que você leia comigo, tá? Quero que você preste muita atenção. Eu vou ler e vou parar. Vou ler e vou parar. A Bíblia diz assim. Versículo 1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos. E eu estou lendo versão linguagem de hoje, tá? De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Aí entra aquela pessoa, qual é o batismo que vale? Eu não sei, porque Jesus nem batizava, ele mesmo não batizou ninguém, então o importante é o coração, amém? Não é o tipo de água que você vai não, tá? Me desculpe decepcionar você. Versículo 4, no caminho, versículo 3, quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Uau! Nunca tinha parado para pensar nisso. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus cansado. O quê? Jesus cansado. Jesus cansa? Cansa. Cansado da viagem, sentou perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco d'água. Eu gosto da linguagem de hoje, porque ela se difere em algumas coisas que se parece mais com Jesus. Olha só, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse, dê-me um pouco de água para beber ou de beber água. Olha só, não parece que ele está dando uma ordem? Mas essa nunca foi a atitude de Jesus. Jesus sempre foi muito educado, amém? Então eu acredito que a linguagem de hoje nos aproxima mais disso. Na minha versão, fala, por favor, me dê um pouco d'água. Por favor. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como que o Senhor pode me pedir água? Ela disse isso porque os judeus não se dão muito com os samaritanos. Então Jesus disse,
Preste atenção. Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está ali pedindo água, você pediria e Ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Versículo 13. Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vamos ler junto a segunda parte? Vamos ler na NVI mesmo? Ao contrário. Vamos lá? Ao contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Uma fonte a jorrar. Aleluia, aleluia. Sabe, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações. Eu quero te agradecer. A sua palavra diz que nós temos o Espírito Santo e que Ele se tornará uma fonte a jorrar, água da vida eterna. Que seja assim. Nós não queremos mais viver uma vida de aparências. Nós queremos viver uma vida onde podemos ter a fonte em nós e através de nós podemos tocar pessoas. Sermos verdadeiramente uma fonte de água viva, água da vida. Pai, nos ensina nessa noite a como entender esse processo da fonte e do rio que vai fluir do nosso interior. Nos abençoa nessa noite em o nome de Jesus. Amém? Olha só, na Bíblia há vários símbolos para o Espírito Santo, mas aqueles que são mais usados, os símbolos, são rio e fonte, água. Então, durante toda a Bíblia, você vai encontrar água, ora, fonte, ora, rio. Lembra de Ezequiel? O rio, que é raso, depois vai subindo. Então, há um processo de Deus em crescimento em nós. Há vários símbolos bíblicos para isso, citados. E eles representam abundância, vida, pureza, refrigério. É um sinal de vida em nós. Agora, a água naquele poço tem alguns significados muito importantes. Primeiro, quando nós falamos de água e que a mulher tinha que ir ao poço e pegar essa água, para nós hoje não faz muito sentido, nós não conseguimos mensurar, porque onde é que você tira a sua água? Da torneira. Quem é do tempo ainda que tinha poço e você tinha que pegar a água do poço? Deixa eu ver. Não ergue muito a mão, irmãos, que, né? Deus pode puxar já, né? Já está, né? Mas eu me lembro, na casa da minha avó tinha um poço. A gente se divertia, mas não era mesmo quem viveu nessa época de poço, não é a mesma coisa em Israel. Em Israel a água é sinal de vida. É deserto. É um lugar onde a água é sinal de sobrevivência. Era um lugar seco, sem água. E num lugar seco, sem água, o que acontece comigo e com você? A gente morre. É exatamente isso. Sem o Espírito Santo fluindo em nós, a sua fé morre, a sua esperança morre. Sabe por que a gente encontra as pessoas ditas, chamadas desviados? Já viu esse negócio? Eu nem gosto dessa palavra, porque para mim não existe desviado. Porque fala desviado, porque quando alguém vem para Jesus, o nome que se dá é converteu. Aí fala, saiu do caminho, desviou. Né? Então, eu acho que a gente nunca sai do caminho de Jesus. Eu acho que os nossos erros, as nossas falhas, nunca vão fazer isso. Sabe, eu não estou falando de salvação, mas eu estou falando que a gente sempre vai ser alvo. Parece que
todos os caminhos não levam a Roma, mas levam a Jesus. Então, em algum momento da sua história, por mais que você esteja diferente do caminho proposto por Deus, desviado do caminho, você não está desviado do amor de Deus. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Você não pode, não há nada que você possa fazer para se afastar do amor de Deus. Deus te ama, e a prova disso é Jesus Cristo, e a prova maior é o Espírito Santo em você. Então, a água viva é sinal de sobrevivência. Sem água no deserto você morre. Sem o Espírito fluindo na sua vida, você também morre. Você encontra cristãos que eles estão desanimados, mas o cristão é alguém chamado para viver acima da média. Quando tudo parece dar errado, é então que a nossa fé, ela surge, ela aumenta, ela cresce. Cada vez que a sua fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais, amém? Era uma canção muito antiga, nós não cantamos mais porque faz muitos anos. Quem conhecia? Baixa um pouquinho a mão, erguer muito. 40 anos de igreja, pelo menos. Olha só, eu tenho 47. Então, as dificuldades nos treinam, nos capacitam. Agora olha só, quando eu tenho esse poder dentro de mim, e eu não usufruo daquilo, eu corro o risco de, mesmo estando num ambiente de sabedoria, de entendimento, de inteligência sobre as coisas de Deus, se eu não aplicar isso na minha vida, eu vou viver numa vida morna, talvez uma vida um pouco seca demais, uma vida que não tem muitas alegrias. Eu aprendi a ser alegre com todas as fases da minha vida. Então alguém passa por mim, e tem muita gente que gosta de fazer piadinha com idade, não tem? Quem conhece alguém assim? Deixa eu ver. Cutuca assim, meu irmão, você conhece? Faz piadinha com idade. Nossa, já tanto, e não sei o quê. Eu quero ver chegar com 47 anos, pedalando 380 quilômetros por semana. Aí eu quero ver. Mas olha só, tem gente que faz esse tipo de piadinha para dizer assim, olha, a fase boa passou. Irmão, eu nunca estive tão bem. Eu tinha 32 anos e pesava 98 quilos. Cheguei a pesar 98 quilos. Quem me conheceu nessa época aí? Não precisa erguer a mão. Era visagem, que nem diz lá no norte. Não era eu. Eu estou me sentindo muito melhor. Eu estou aproveitando esse momento. Você precisa aprender a celebrar todos os momentos com Deus, todas as fases da sua vida, e que seja boa, mais ou menos, a ruim também, elas nos ensinam, nos capacitam. Então celebre, aprenda a celebrar, para que quando você chegar lá na frente, eu vou estar pregando aqui com 88 anos, e eu nunca vou dizer, quando eu tinha 47 eu podia ser mais espiritual, podia ter falado para vocês. Nunca vai acontecer isso comigo, porque tudo que eu tenho para viver nessa fase, eu vou viver. Eu vou viver como homem, como pai, como esposo, como pastor, como um atleta. Eu vou viver todas essas fases, porque Deus me fez assim, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, em todo o tempo. Está difícil? É vontade do Senhor. Aprenda a ver coisas boas nos momentos difíceis. A mulher samaritana, ela chega ao poço. E ela ouve de Jesus, do seu interior fluirão rios. Entenda, quando eu e você temos o Espírito Santo e nós carregamos o Espírito Santo, nós carregamos a fonte. A fonte está em nós. Repita comigo assim, eu tenho uma fonte. Agora de verdade, né, irmão? Vamos lá, todo mundo junto. Eu tenho uma fonte. Essa fonte é o Espírito Santo. Ele está em mim, amém? Ele está em nós. O Espírito Santo está fluindo. Então, quando essa fonte flui, ela flui uma fonte de alegria, uma fonte de refrigério. Você é usado para trazer alegria. Ontem à noite, o pessoal foi lá na minha casa fazer surpresa, né? É legal que eles fazem surpresa, mas marca tudo os horários. Daí não é surpresa, né, irmão? Mas aí, eles foram lá e nós arrumamos uma pessoa agora que nós vamos contratar para ser, como é que vai chamar mesmo, amor? Stand-up?
Aquelas piadas, é stand-up, né? Nós vamos ter que ir na igreja. Porque tinha uma pessoa lá que ela está pronta para esse negócio. Ela está pronta. Matou a gente rir, contando as histórias da vida, contando o jeito, sabe? Então, nós estávamos lá, felizes, aproveitando cada momento, sabe? Um momento de alegria. Você tem que ser fonte de alegria. Se Deus te fez engraçado, seja fonte de alegria para as pessoas, amém? Fala para quem está do teu lado, seja fonte de alegria. Sabe aquela história, seja meio palhaço? Seja palhaço, irmão. Seja alguém, faça as pessoas sorrirem, é melhor do que fazer chorar, amém? Seja fonte de refrigério, seja um rio de amor, seja um rio de graça, seja um rio de esperança. O cristão é alguém que não perde a esperança, porque você sabe que a nossa esperança é como uma âncora. A nossa esperança entrou no lugar secreto, e Ele visitou o lugar secreto por mim e por você, rasgou o véu, e agora nós podemos entrar. A nossa esperança nunca falha. Eu tenho uma fonte, porém se eu não beber, eu vou morrer. Se você não acessar essa fonte, esse rio, você morre. O rio naquela época era sinônimo de abundância e riqueza. Jesus chega na fonte, e a fonte é incrível, é de Jacó. Eu sempre olhei para esse texto, sempre pensando na mulher samaritana, e porque sempre fui ensinado que os samaritanos não se dão com os judeus. Mas isso é uma mentira, porque Jesus é judeu, amém? E Jesus se dava com eles. Então essa história é João que inventou. Era algum outro lá que inventou. Jesus não tinha problema com ninguém. Ele chega naquele lugar, na fonte de Jacó. Você já parou para pensar? Falei com algumas pessoas esses dias. Os samaritanos, eles eram desprezados. Porque esse povo nasceu de uma junção do povo de Deus com um povo que não era consagrado. Não era para eles se juntar com outro povo. Bom, eles se juntaram, eles erraram. Fala assim, puxa vida, erraram. Eles erraram. Quem aqui nunca errou? Eles erraram. Tiveram momentos ruins e criaram esse povo que para eles era meio mestiço, mas para Deus nunca foi. Sempre foi o povo de Deus. Sempre foi. Então, eles diziam, olha, nós temos problemas com os samaritanos. O judeu, ele nem passava por aquele lugar. É mais ou menos, não você, mas quem conhece alguém que, se tem problema com a vizinha, passa do outro lado da rua, dá a volta assim, para ir no portão que é do lado da vizinha. Não você, claro, que você é crente, mas quem conhece alguém que passa do outro lado da rua, só porque não gosta do vizinho? Deixa eu ver, erga a mão. A gente conhece gente assim. Não, vamos por aqui. Não, vamos dar a volta, porque passar pela frente vai dar até azar. Deus o livre. A gente corta caminho. Esses caras faziam isso. Mas a Bíblia diz, o texto que nós lemos, disse assim, Jesus tinha que passar em Samaria. Jesus é sempre intencional. Uau! Jesus é sempre intencional. A Bíblia não diz que ele, não, vamos por aqui. Ele fala, eu tenho que passar em Samaria. Agora, Samaria era desprezada. Os samaritanos eram desprezados. Mas eles têm lá no território deles o poço de Jacó. Isso é muito profético para eles. Talvez eles não descobriram naquela época, mas eu e você que estudamos a Bíblia, amém? 3 pelo menos estuda. Nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos hoje, o lugar deles era um lugar poderosíssimo, é o lugar onde Jacó chega, ele abre um poço e ele vai presentear aquele lugar a José, o filho que ele mais ama. Entenda que no lugar da rejeição, Deus coloca um local onde eles podem ser admitidos como homens que fazem parte de um processo, porque Jacó é o processo. Quem é Jacó? Jacó é o enganador, o usurpador, aquele que engana, aquele que tira proveito, mas depois ele tem uma experiência com Deus, lá em Betel, e ele volta, e Deus então muda o nome dele para Israel. Israel. De enganador ele passa a ser um príncipe, porque o texto diz como um príncipe.
príncipe, lutastes, como um rei você lutou. Sabe, a história dos samaritanos se confundem com a história de Jacó. Jesus vai lá, de forma intencional, ele tem um propósito de encontrar aquela mulher. Jesus está aqui hoje, talvez eu esteja pregando para alguém. Jesus veio aqui, você está aqui, Jesus está aqui de propósito. Ele tem a intenção de te encontrar, talvez no seu melhor momento, talvez no seu pior momento, mas ele sempre vai ao seu encontro. Ele chega à fonte de Jacó. Aqueles que eram improváveis, tem um símbolo de transformação. O poço de Jacó é um símbolo de transformação. E quem de nós não foi ou está sendo transformado de glória em glória? Jacó é um símbolo do processo de transformação na vida de homens e mulheres. Não é do dia para a noite. Jacó leva quase 40, 50, 60, 80 anos para resolver todas as crises. Quando ele volta, sabe, abençoado por Deus, ele tem uma luta com o anjo. Então o anjo muda o nome dele para Israel. Mas mesmo assim, quando Jacó vai encontrar o seu irmão, ele ainda tem uma mentalidade. Porque por mais que você receba o Espírito Santo, e você recebeu, amém? Você ainda tem uma mentalidade carnal. É normal. Não é normal você pensar, agora recebi o Espírito Santo, todas as minhas ações vão ser espirituais. Não vão, porque é uma luta contra a carne, é uma luta com o Espírito. Aquele que você alimenta mais vai vencer. Então Jacó, ele está tentando resolver do seu jeito, ele manda presentes para o irmão dele, ele ainda está no processo. É muitos e muitos anos, e Jacó está no processo. Jesus vai encontrar essa mulher, porque ela tem 5 ou 6 relacionamentos, ela está num processo de decadência, num processo de ir para o fundo do poço, do fundo do buraco, ela está se afundando cada vez mais, e Jesus, de forma intencional, vai para o poço de Jacó, encontrar uma mulher que está vivendo o mesmo processo na sua vida, nada dá certo, e ela vai tentando de várias maneiras, enganando, porque ela está enganando. Jesus diz assim, o marido que você está agora não é teu, se não era dela, era amante, então ela estava enganando alguém. Jacó era enganador, Jacó era usurpador, era alguém que tirava proveito. Ela está lá, Jesus vai lá de forma intencional. Pastor, por que Jesus escolheu ela? Podia ter escolhido alguém com menos pecado. Eu não sei. Se você sabe, eu não sei. Eu só sei que Ele me escolheu, e eu também não sei por quê. Eu só sei que Ele te escolheu, Jéssica Cruz, e eu não sei por que Ele escolheu você. Ele é louco, mas Ele escolhe a gente. Ele escolheu. Fala para quem está do teu lado, Jesus te escolheu. Não tinha nada em nós que pudesse atraí-lo, mas Ele olhou e viu em nós. Agora pergunta, Ele olhou e viu o que em nós? O que Ele viu naquela mulher? O que Ele viu para investir nela? Para mudar a vida dela, para fazer dela uma fonte que a jorrar, para que outros fossem abençoados. Ele viu o que ninguém mais viu. Aquela mulher foi usada por muitas pessoas, ela foi amaldiçoada por muitas pessoas, sabe, muitas das coisas estavam dando errado, e as pessoas têm a maneira de julgar, porque quando algo dá errado na sua vida, diz assim, também essa vidinha que você leva, você viu, aconteceu uma tragédia com a menina lá, também vive no mundo. A gente tem a mania de colocar circunstâncias como se fosse um castigo de Deus. Eu não sei você, mas quantos já ouviram aquela frase maldita que usam da Bíblia e que não tem na Bíblia, dizendo assim, Deus vai pesar a mão, irmão. Já ouviu essa? Deixa, Deus vai pesar a mão. Irmão, a Bíblia diz que Deus estende a sua mão direita, que o braço dele não está encolhido, que não nos possa abençoar. Deus não é Deus de maldição, Deus é Deus de bênção, amém? Então eu e você temos que pensar dessa maneira. O que Jesus viu naquela mulher? Ele viu o que estava dentro. Ele viu o que estava dentro. A Bíblia diz que Jesus chega no poço e que ele está cansado. É incrível pensar assim, Jesus cansado? Mas ele
não é Deus. Deus cansa, mas Jesus também é homem. E ele cansa. Ele senta lá. E a Bíblia diz que a mulher também está cansada. Ele chega no lugar cansado, mas com intenção. E a mulher vem, e a Bíblia diz que ela também está cansada. Como que eu sei disso? Porque ela diz para Jesus: Jesus, me diz onde eu posso encontrar essa água que você falou, para que eu nunca mais precise vir aqui de novo. Sabe, parece que eu ouço Jesus falando para aquela mulher assim: você está nisso há muito tempo. Essa fase já durou tempo suficiente. Está na hora de acabar com isso. Jesus viu aquilo que estava dentro dela. Jesus viu e ele disse: você tem sofrido demais. Às vezes, quando nós falamos de sofrimento, você pensa em dor, doenças, pecados. Mas às vezes, o não fluir em Deus se torna aquela mornidão. Você vem no culto, você vem na célula, você vem nos momentos de adoração e sabe, não flui. E aquilo vai tirando de você a expectativa de coisas novas. A gente cansa. Não é só pecado. Às vezes é um cansaço. A gente tem que lutar com isso. Jesus viu dentro daquela mulher. Ele enxergava a sua dor. Ele enxergava as suas frustrações, seus fracassos, tentando que aquilo que ela vivia fosse o seu destino. Será que eu consigo arrumar a minha vida? E não dava certo, e ela continuava a procurar em coisas, ela continuava a procurar em pessoas, e estava errado, e ela não parava. Quantos de nós temos perseverado? Porque perseverar é uma coisa boa, desde que você persevere naquilo que é bom. Quantos de nós temos perseverado naquilo que é ruim? Não deu certo daquela vez, e você tenta a mesma coisa, não vai dar certo. Persevera naquilo que é ruim. Jesus veio dentro dela todas as frustrações. Mas sabe o que eu percebo? Que Jesus viu também que ela não desistia. Porque não é fácil. Meio-dia, 50 graus, pegar um balde muito pesado, com uma madeira, 2 baldes, cântaros, bem grandes, pesados, de barro, e ela ter que sair, sabe, escondida, em um horário onde as pessoas não podiam vê-la. Então ela buscava o horário mais quente, porque ninguém ia estar lá. Mas ela não desistia. Ela poderia ser alguém que falasse: não tem jeito, nunca muda, eu vou abandonar, eu vou tentar um jeitinho mais fácil. Porque diante das crises e diante dos problemas que pesam sobre nós, a tendência nossa, se nós não estivermos dispostos a mudar, a tendência nossa é tentar encontrar um jeito. Jesus viu, ela não parou. Apesar de ter erros, ela não permitia que isso fosse o seu único destino. Apesar de estar errando, ela dizia: em algum momento pode mudar, em algum momento vai mudar. Apesar de que eu errei aqui, eu errei ali, ela não parava. Tem gente que para, ela continuava, ela lutava. Ela era, a última rede de mulheres falava sobre uma mulher imparável. Ela era imparável. Ela lutou, continuou lutando e chegou até o poço. É incrível isso, porque a gente às vezes não se considera vitorioso, mas você vai vencendo diariamente várias batalhas. Só que a gente só pensa em vitória quando alguém tem uma medalha ou um troféu, ou então alguém que fez algo exclusivo. Mas sabe, você teve vitórias hoje. Hoje talvez você, por um problema na família, por um problema no trabalho, no casamento, você disse: não vou no culto, não vou, não quero mais, vou desistir. Mas em último momento você
Sabe, você saiu daquele lugar e disse, não, eu não posso aceitar que isso seja o meu destino final, eu não vou me render a isso. Então você se levantou do seu sofá, desligou a TV, o celular, se trocou e veio. Você é um vencedor, uma vencedora. Você venceu, você chegou até aqui, e em outros lugares nessa cidade, pessoas vencedoras estão lá. Elas estão, daquele mais santo até o mais pecador que entrou aqui hoje, como eu. Sabe, nós todos vencemos batalha. Hoje você é um vitorioso, uma vitoriosa. E são esses que o Pai procura. Ele procura pessoas valentes, lutadoras. Jesus diz para aquela mulher, é esse tipo de gente que eu estou procurando. Está nas entrelinhas. Jesus podia ter procurado qualquer outro homem, mas ele procura uma mulher, e não uma mulher que fazia um trabalho social, que fazia, sabe, gentilezas. Não, uma mulher da vida, uma mulher com um passado destruído, um presente pior ainda, e talvez um futuro totalmente já decidido por as pessoas que o conheciam. Jesus procura essa mulher intencionalmente, porque é alguém que está sofrendo tanto assim, e está continuando. Jesus fala, tem algo bom, dentro dela tem uma força, e eu preciso de gente assim. Ele vai lá e encontra ela, e ele diz assim, o Pai está procurando gente assim como você. Está lá na Bíblia, é o texto que nós lemos, que fala assim, que vem a hora e já chegou, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Ei, escute, a gente faz muita confusão sobre adoração, sobre louvor, mas uma coisa você precisa entender, está aqui dentro, ó. Gente que não desiste, gente que insiste, gente que não abre precedentes, gente que não abre brechas, gente que consegue caminhar. Mas fulano está sofrendo, está passando por lutas, mas está lá, ele vai firme. Deus está procurando esse tipo de gente. Sabe por quê que Deus está procurando isso? Porque tem gente que quando passa por qualquer luta física, financeira, emocional, doença, saúde, já não louva, já não adora, já não declara, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por quê? Porque na sua cabeça, a conta que Ele faz, se fosse Deus mesmo, tinha me curado. Mas Deus é Deus eterno, Ele é tudo que nós precisamos, e se não for nessa vida, já temos a garantia da vida eterna. Alguém diga aleluia. A vida eterna já está em nós. Irmãos, se um cristão, quantos aqui são cristãos, erga a sua mão bem alto. Se você tem medo da morte, você precisa se converter. Não tema a morte já foi vencida. Não precisa temer. Viva seus dias, independe de que dia vai ser. Quando que eu vou morrer? Não interessa. Se eu morrer, eu vou viver eternamente. Quando você tem essa mentalidade, você não se preocupa. Eu já estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu não preciso esperar a eternidade. Se vai ser no alto, se vai ser na terra, não interessa. Eu sei que eu vou estar com Ele. Isso é que nos tem que nos carregar. Isso é que tem que nos impulsionar. Sabe, tem gente que se encosta nos seus próprios erros para lamentar. E gasta toda a sua energia lamentando. Você já encontrou gente que reclama de tudo? Minha esposa contou um caos para mim hoje, né? Pausa para o caos. Que numa cidade do interior de São Paulo, a comunidade reclamava há 10 anos que as ruas do bairro onde eles moravam não eram asfaltadas. E eles criticavam a prefeitura, os prefeitos, o vereador não faz nada, não sei o quê. E aí então um vereador entrou, um prefeito entrou, e ele falou assim, eu vou asfaltar todas as ruas, porque eu sei que o povo precisa, e ele asfaltou todas as ruas. Ficou bonito, o povo ficou feliz. Passou uns 3 meses, começou a época de chuva, e deu uma chuvarada muito forte, e então aquelas ruas encheram tudo, ficaram muito altas, enxurradas, e o povo começou a reclamar, olha aí, como que estão as ruas agora, então, era melhor que fosse antes, pior agora, e começaram a reclamar. O prefeito foi na rádio e falou assim, é duro de entender o povo. Reclamaram 10 anos que não tinha asfalto. Agora nós asfaltamos
e o povo reclama que agora inunda. E aí ele diz assim, o certo era na terra, porque Deus criou a terra, não criou o asfalto. Se tivesse ficado na terra, não tinha tido problema. Mas vocês vivem querendo mudar o que Deus fez? Eu não sei você, mas eu me identifico com isso, porque eu vivo querendo mudar os planos de Deus. Eu acho que eu sei mais. Então a gente encontra gente que tem erros, tem falhas, mas ao invés de pegar os seus erros e suas falhas, por que eu brinquei aqui sobre disciplina? Porque muita gente vem de uma doutrina, eu cresci nessa doutrina, que se você errasse, você não podia subir para cantar. Claro que não pode. Você tem que se tratar, mas a Bíblia diz que o pecador que se arrepende, está perdoado, amém? Não é que nem na cadeia, que você tem que ficar 10 anos lá. Você pediu perdão, se arrependeu, está pronto. Então a gente colocava um peso, era colocado um peso sobre nós, como se aquilo fosse nos mudar. Não muda. Não muda. O que muda é o amor, dizendo, olha, o que você experimentou é o pior da vida com Deus. Deus tem um rio de águas vivas que vai derramar sobre a sua história. Deixa esse pecado, deixa esse erro e vamos viver os melhores dias de nossas vidas. Então eu não posso ficar me encostando nas falhas que eu mesmo escolho, nas decisões erradas ou nas escolhas erradas que eu mesmo decidi. Se você decidiu, não reclame. Assuma, errei, falhei. Levanta, veja onde errou, se arrependa e volte. Vamos para frente. Próximo nível. Jesus olha para aquela mulher. E ele escolhe aquela mulher. E ele diz para ela, nunca ninguém viu, mas eu estou vendo dentro de você. Tem uma fonte dentro de você. Não parecia, né? Ela não seria aceita aqui no ministério de intercessão, se ela estivesse aqui hoje, e alguém que tem a revelação, tem gente que só tem revelação da desgraça, já reparou nesses aí? Eu não gosto desse, esse povo é meio estranho, eles andam assim olhando a gente, ameaçando com o olhar, eu não gosto desse povo. Mas se tivesse alguém aqui e ela estivesse aqui, e dizer assim, eis que te digo, o diabo está furioso com você. Aí você dizia para ela, né? Graças a Deus, né? Ainda bem que ele está furioso, porque pior se estivesse fazendo, né? Ainda bem que o diabo está com raiva da gente. Mas tem gente que tem esse dom de ficar olhando e apontando e dizer, como que essa mulher vai lá? Tinha 5 maridos. Como que o pastor deixa subir? Mas se ela se arrependeu, ela está indo para o céu e você, maledicente, fofoqueiro, vai para o inferno. E a mulher que tinha tudo para ir para o inferno, se arrependeu e vai para o céu. E o crente que batia carteirinha sobre, que ficava olhando, quero ver quem está fazendo pecado, vou anotar tudo aqui lá no Facebook, vou ver, vou anotar e dizer sobre isso. E vai para o inferno. Por quê? Porque é se arrepender. É se arrepender. Jesus olha para aquela mulher e vê, ela não se escora nos erros. E ela vai ter a sua história mudada. Ele muda a sua história. Ele muda a história daquela mulher. E quando ele muda a nossa história, nunca é só a nossa história. Quando ele nos muda, tudo ao nosso redor muda também. Pessoas que estão ao nosso redor mudam. Ei, se você fala com as pessoas, se você tem conversado com as pessoas, você tem que começar a reparar se elas estão tendo transformações, se elas estão mudando. Porque tem gente que fala, eu falei de Jesus para as pessoas, mas elas estão mudando? Porque talvez você tenha que ter mais ênfase, você tem que mostrar e revelar mais coisas de Deus, com o seu coração. Aquela mulher vai ter a sua vida mudada, transformada, e dentro dela a fonte que já existia, a fonte que já estava lá escondida. Jesus diz, vai fluir do seu interior, a fonte vai jorrar como um rio. Agora olha só, se a água lá era sinônimo de vida, e ela dentro tem uma fonte, então quer dizer que quando essa fonte, ela começar a beber da fonte dela, ela vai ter vida. E ao beber, é mais ou menos assim, quando você usufrui, vem mais.
Tem gente que fala, ai, Deus me deu, eu vou guardar, né, pastor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É verdade. É verdade, você não sabe o dia de amanhã. Então aproveita. Aproveita. Não, porque eu estou guardando para o futuro. Você nem sabe se vai chegar no futuro. Eu não estou dizendo para você sair por aí gastando. Não, mas estou dizendo que existem coisas que a gente sempre quando ouve alguém que fala que vai poupar, você é daqueles que poupa? Deixa eu ver aqui, quem é daqueles que estão poupando aí? Tudo gastador, né, irmão? Mas você conhece alguém que diz assim, eu estou fazendo uma poupança lá. Geralmente a pessoa que está poupando, ela fala assim, estou poupando, né, pastor, porque vai que acontece alguma coisa no futuro. É sempre uma desgraça. Nunca está pensando, estou poupando para ir para Israel, estou poupando para ir para a Europa, para comprar uma casa. Não, eu estou poupando porque o futuro, né, a gente não sabe. É verdade, não sabe. Então viva. Aquela mulher muda, e quando ela muda, ela transforma tudo ao seu redor. Porque é assim que acontece conosco. Quando eu mudo as pessoas que estão perto de mim. Gente que me conhecia de um jeito, me vê de outro. Sabe? É legal, é gostoso. Eu amo ser pastor. Porque a gente vai encontrando pessoas que elas vão ficando assim constrangidas em nos encontrar às vezes. Por quê? Porque algum dia elas falavam, nós amamos tanto a Deus, e por algum motivo elas dão uma esfriada. E elas pensam que as pessoas vão encontrar e vão dizer assim, seu frio na fé. Pode ser até que tenha gente assim. E aí quando eles encontram a gente, você vai todo animado para dizer, meu amigo. Quando a gente não sabe o nome, a gente chama de irmão, né? Meu irmão. E você vai, mas aí a pessoa fica assim toda arredia, porque ela pensa assim, pastor vai fazer aquela brincadeirinha. Estava viajando. Porque basta faltar no culto, que a pessoa, você vem no outro culto, faltou num, vem no outro, a pessoa fala, estava doente? Aconteceu alguma coisa? Está todo mundo interessado na vida do outro. Cuida da sua vida. Deixa as pessoas terem as suas crises e viva as suas. Então, é importante que quando eu mudo, as pessoas ao meu redor mudam também. É por isso que nas células acontece esse movimento de vida. Porque nas células você encontra pessoas que estão no processo de mudança. Eles estão lá trabalhando com Cristo na sua alma para ter uma transformação e a partir daquilo começar a fluir na vida de outros. E isso é vida, isso é Zoe, levar a vida de Deus. Esse é o nosso propósito. Então aquela mulher tinha uma fonte que não usava. E todo mundo olhava para ela e não conseguia enxergar isso. Por quê? Porque ela não usava para si mesmo. Sabe alguém que guarda tanto, que morre de fome? E tinha tanto, e alguém diz assim, meu Deus, tinha tanto e morreu de fome. É porque fica pensando, se eu usar vai acabar. Então, é mais ou menos assim, alguém não usa, porque fica com medo. Mas aí Jesus toca nela, Jesus fala com ela, tem uma fonte em você. E do seu interior, essa fonte vai fazer fluir rios de águas a jorrar para a vida. Então, a partir daquele momento, ela fala, eu quero isso. Porque é isso que você tem que dizer. Existem algumas respostas chaves para Jesus. Você tem que começar a dizer mais, eu quero isso. Eu quero. Essa mulher nos ensina. Ela diz, onde tem essa água? Eu quero. Quantos querem? Eu quero. Eu não sei como vai ser, eu não sei que gosto tem, eu não sei se vai mudar, porque olha só, vai mudar. O encontro com Jesus vai te mudar. Não tem jeito. Vai mexer em algumas áreas, vai mexer em alguns cantos que vocês guardou. O encontro com Jesus vai bagunçar, mas depois vai ser melhor. Você vai ter que deixar algumas coisas, mas outras coisas vão ser acrescentadas. Ter um amigo de verdade faz toda a diferença. Quando eu mudo as pessoas. Quando eu mudo, tudo ao meu redor se transforma. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Para terminar, eu quero falar bem rápido, sobre 4 marcas, que talvez você vai perceber, ou talvez nem vai perceber, quando você chega ao poço. O poço representa o local de sobrevivência. Tem muita gente usando o poço somente para sobreviver, e não para ter uma vida abundante.
Tem gente que tem buscado Jesus só para sobreviver, mas não para viver a vida abundante. Eu sirvo a Jesus há 40 anos e eu não vivo essa vida abundante. Tem algo errado. Tem algo errado. Nós precisamos olhar isso e viver profundamente. Então eu quero falar sobre 4 marcas. Você só tem que dizer: eu quero isso. Eu quero isso. Quando você chega nesse local, às vezes você não vai entender. Primeiro, você não vai conseguir entender como conseguiu sobreviver. Tem gente que não entende como meu casamento sobreviveu a isso. Como eu sobrevivi a isso. Sabe, nós estamos aqui depois de anos de pandemia e nós podemos dizer: nós sobrevivemos, mas alguns de nós vai dizer: eu não sei como eu sobrevivi. Eu tenho uma doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Era para eu ter morrido, mas eu vivi. Eu estou aqui, eu nem sei como. A primeira coisa, tem coisa que vai acontecer que você não vai conseguir nem entender. Segundo, você não vai conseguir compreender às vezes como você superou a zona de desastre. Aquele momento pior. O pior momento no casamento, o pior momento financeiro, falido, quebrado, o pior momento com os filhos, e você não consegue entender como você conseguiu superar a zona de desastre. Tem coisas que é surpreendente. Terceiro, você nem mesmo terá certeza que tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que veio contra a sua vida realmente acabou. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Você sabe que é alguém vitorioso. Você sabe que é alguém que cresceu. Você sabe que é alguém que não estava sozinho. Tem uma fonte. É aquilo que te chama de volta. É aquilo que te traz de volta. É aquilo que depois de você dizer: acabou, não quero mais, na outra semana te traz de volta. Acabou, não vou mais na célula. Na outra semana, sem você saber, você não sabe, mas de repente surge, ele te traz de volta. Tem coisas que Deus está fazendo conosco. Você já pensou em desistir, mas você não estava sozinho. Aquele que está com você te carregou de volta ao caminho certo. E alguém pode dizer amém? Ele te fez de volta, ele te trouxe de volta. E por último, quando você sair do poço, você não será a mesma pessoa que entrou. Aquela mulher foi a última vez no poço, sozinha. Sabe qual a diferença da última vez que você esteve aqui para essa? Você vai saber de forma definitiva que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Ele é aquele que te consola. Ele é aquele que te consola. Você não está sozinho. Fala para quem está do teu lado: você não está sozinho. Fala assim: Jesus está com você. Diz para ele: o Espírito Santo está com você. E agora com um sorriso bonito fala: e eu também estou com você. Eu estou aqui. Conta comigo. Aleluia. Conta comigo. Conta comigo. Você vai sair diferente. Mas a escolha do tipo de pessoa que você vai se tornar é sua. Você vai sair do poço diferente. Mas você pode se tornar uma pessoa vitimizada, amarga, infeliz. Gente que não quer ajudar ninguém. Gente que só olha o próprio umbigo. Você vai escolher que tipo de pessoa você vai ser. Otimista. Vitoriosa. Eu amo gente otimista. Porque eu sou assim. Eu amo gente otimista, eu amo gente ousada. Gente que fala: vou fazer um negócio, o melhor do mundo. Eu falo: eu acredito. Porque tem gente que fala: ah, melhor do mundo, está se achando. Eu acredito. Se você falar que vai fazer o melhor pão do mundo, eu acredito em você. Eu motivo. Faça mesmo. Faça o melhor pão. Eu vou viver a melhor experiência com Deus. Vá fundo, mergulhe de cabeça. Eu acredito. Deus tem sempre o melhor para você. Eu amo gente otimista, vitoriosa, gente que tem esperança, gente que é feliz. Afinal, eu e você somos sobreviventes. Nós estamos aqui com um propósito. Você não está aqui só esperando a volta. Você está trabalhando
para a volta dele. O último texto que eu quero ler, Isaías 43. Preste atenção, não precisa abrir, só anote. Esse texto é para alguém aqui nessa noite. Eu tenho certeza disso. Olha só. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu os redimi. Para de ficar achando, eu não tenho jeito, não tem mais jeito para a vida do meu filho, não tem mais jeito para o meu casamento. Jesus está dizendo, Deus está dizendo, eu os redimi. Em Cristo nós fomos redimidos. E ele continua, eu os chamei pelo nome. É lindo isso. Jesus sabe o seu nome. Na verdade, ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Isso não é importante, não é verdade? Não, e ele sabe. Agora, quanto mais aquilo que é importante, ele sabe. Eu vos chamei pelo seu nome. Vocês são meus. Uau! Você é meu. Quando estiveram atolados até o pescoço em problemas, eu estava lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Águas profundas podem ser águas do Espírito, mas também podem ser águas que nos colocam debaixo de uma depressão, debaixo de uma mentalidade de escravo, e nos colocam para o fundo, nos aprisionando. Ele está dizendo, quando você estiver enfrentando isso, você não vai se afogar, você vai conseguir sair de lá. Aleluia! Quando estiverem entre a cruz e a espada, num beco sem saída, vocês saberão o que escolher. Ele está dizendo, vocês saberão o que escolher. Quem conhece a Deus sabe o que escolher. E ele termina dizendo, porque eu sou o Eterno, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele já chegou. Ele já está aqui. O poço é um local de encontro. A fonte, o rio, vai fluir. Fique de pé aí no seu lugar.